algumas igrejas acabam realizando uma espécie de cerimônia de lava-pés. Porque se nós chegarmos lá no versículo 14 e 15, depois que o Senhor Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, e volta para a mesa e coloca a sua capa, Jesus diz assim: pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Então, com base nesse texto, algumas pessoas sugerem que o Senhor Jesus está ordenando que aqui na igreja se faça uma espécie de cerimônia lava-pés. Eu já fui de uma igreja aqui no Japão em que eu vi isso. Achei estranho. E a base era essa. Jesus fez, disse que deu exemplo, nós precisamos fazer. Mas será mesmo que o Senhor Jesus estava nos ordenando que praticássemos esse tipo de cerimônia? Será que era o alvo de Jesus que essa igreja hoje se reunisse aqui, todos colocassem aqui os pés para fora, para o Rogério lavar o pé de todo mundo? Lógico que não. Existia um contexto por detrás disso. Existia uma prática que era comum naquele tempo, lavar os pés para entrar dentro da casa. Naqueles dias era comum você ter um servo na porta da sua casa, e esse servo ele ficava com uma toalha amarrada em sua cintura, e esse servo lavava os pés das pessoas que chegavam da rua. Vale lembrar que era uma época em que não tinha asfalto. Era terra, pó. E as pessoas começavam a andar não com o seu Nike ou o seu Adidas, como você tem hoje aí. Eles andavam com um sandalhão. Então você caminhava, começava a suar os seus pés, e aquele pó vai grudando, vai criando uma crosta, e o seu pé fica sujo. Aquilo traz desconforto. Então, uma maneira de exercer a hospitalidade naqueles dias era você lavar os pés das pessoas que estavam na sua casa. Às vezes a pessoa mesmo lavava os pés daqueles que visitavam sua casa. Às vezes o escravo fazia esse papel. Um servo que ficava ali com a sua toalha, com o seu jarro d'água e com a sua bacia para lavar os pés das pessoas que vinham de fora, para poder entrar dentro de um ambiente, para não sujar e também para ter um pouco de conforto. As pessoas tomavam banho, estavam limpas, mas os pés estavam sempre sujos. Então, o que nós estamos percebendo nesse texto aqui era algo comum, era praxe naqueles dias, lavar os pés para entrar dentro da casa, assim como é praxe hoje, você tirar o seu sapato para entrar dentro de casa. Era uma prática comum. Jesus não inventou uma cerimônia. Jesus não inventou uma prática e disse: olha, que eu inventei isso aqui, eu lavei os pés, agora vocês devem fazer isso. Não, era algo comum, corriqueiro do dia a dia. E rebaixar esse texto à cerimônia de lava-pés é não entender a profundidade do ensinamento de Jesus para nós hoje. Como nós vimos na semana passada, esse local onde Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos, o cenáculo, era emprestado. Você deve se lembrar que o Senhor Jesus ordenou que Pedro e João fossem até a cidade, procurassem por um homem carregando um jarro d'água, eles deveriam seguir esse homem, e ao chegar numa casa onde esse homem pararia, ou entraria, eles deveriam procurar pelo dono e dizer assim: o mestre pergunta, onde é que nós poderemos celebrar a Páscoa onde eu posso celebrar a Páscoa com os meus discípulos? Como nós vimos na semana passada, o dono da casa leva esses dois discípulos para dentro de um ambiente grande, um cenáculo, uma sala ampla no andar superior, e ali eles começam a preparar a Páscoa, e logo Jesus chega com os seus discípulos. E ali eles estão para celebrar a Páscoa. Note bem, nesta ocasião só estava Jesus e os seus discípulos nesse ambiente. Onde está o escravo que vai lavar os pés? Onde está o servo para lavar os pés de Jesus e dos discípulos? Não tinha. Só tinha Jesus e os seus discípulos. E quando eles entraram no cenáculo, passaram por uma bacia, viram uma toalha pendurada, viram um jarro com água, mas não encontraram o escravo. E então os discípulos, eles entram, veem aquilo, não veem o escravo, e eles vão para a mesa e se assentam. Um a um foi passando pelo jarro, todo mundo passou pelo jarro, ninguém se preocupou em lavar o pé de ninguém, e era muito fácil resolver esse problema. Eram 12 discípulos mais Jesus. Era só cada um lavar o pé um do outro e está tudo beleza. Depois jogo quem pôr para ver quem lava o pé de Jesus, resolvido o problema. Mas os discípulos passaram largo.
não se importaram com os seus pés estando sujos na mesa. Se assentaram. Mas por que os discípulos não lavaram os pés uns dos outros? Essa é uma pergunta que fica na nossa mente. Será que eles não sabiam que era praxe isso, lavar os pés? Será que eles não sabiam que tinha que lavar os pés para entrar dentro do recinto? Claro que sim. Mas a questão é por que eles não lavaram os pés uns dos outros? Porque nenhum se prontificou de lavar os pés de todo mundo. Porque ninguém se prontificou em lavar os pés de Jesus. Jesus permaneceu naquele recinto com os seus pés sujos. Os discípulos, eles viram aquela mulher, aquela meretriz, derramando suas lágrimas nos pés de Jesus e secando com seus cabelos. Eles viram no capítulo 12, Maria derramando aquele bálsamo de nardo puro em Jesus e enxugando os seus pés com seus cabelos. Eles viram pessoas servindo Jesus dessa forma, mas agora os próprios discípulos não são capazes de servir um ao outro, nem tampouco servir o Criador do universo que estava ali na mesa junto com eles. Algo assustador. Algo assustador. Se Jesus pedisse para eles lavarem os pés de Jesus, pode ser que eles nem tivessem dificuldade em lavar os pés de Jesus. Afinal, ele é o Senhor, ele é o Mestre. Mas por que eles encontraram dificuldades em lavar os pés uns dos outros? Até parece que eles se rebaixariam tanto, né? Afinal, eles eram discípulos de Jesus. E o pior de tudo é que eles conviveram com Jesus por 3 anos. E tudo o que eles puderam ver na vida de Jesus foi uma vida de serviço ao próximo. Jesus como um servo, o servo da multidão, o servo sofredor. Tudo que Jesus fez enquanto esteve nesse mundo foi servir as pessoas. E eles viram. E agora não conseguem servir uns aos outros. Por que será? Quando nós recorremos ao Evangelho Sinóptico de Lucas, que também narra essa história, narra esse episódio, Lucas nos traz uma informação interessante, que revela o coração daqueles discípulos. Lucas nos revela lá no versículo 24, do capítulo 22, que os discípulos estavam numa discussão enquanto estavam ali na mesa. Nós não sabemos a ordem dessa discussão, em que momento foi que isso aconteceu, se foi antes de lavar os pés ou depois. Mas ao que tudo indica, foi antes. Eles estavam numa discussão. E qual era a discussão? Diz assim Lucas 22, 24. Surgiu também uma discussão entre eles. Veja a discussão. Preste atenção. Qual era a discussão? Era acerca de qual deles era considerado o maior. Olha a discussão. Eles estão na mesa, com os pés sujos. Ninguém foi capaz de servir ninguém. E nesse contexto eles estão discutindo entre si. Quem é o maior? Não, eu sou maior, eu estava lá no Monte da Transfiguração. Não, eu sou maior, eu sou aquele mais próximo de Jesus. Eu fui o primeiro a ser chamado por Jesus. Eu sou o maior. Essa era a discussão. Ou seja, Jesus está no fim do seu ministério e os seus discípulos ainda não entenderam que eles devem imitar o seu Senhor quanto ao serviço, quanto a ser o menor. Porque o padrão do reino é totalmente diferente do padrão do mundo. No padrão do mundo, o maior é aquele que é servido. No padrão do reino, o maior é aquele que serve. E eles não haviam captado isso. Então até parece que esses discípulos que estavam discutindo quem era o maior, teriam coragem de se ajoelhar diante de alguém e lavar os pés. Porque isso seria se colocar numa posição muito baixa. Seria como se colocar numa posição de um escravo ou de um servo. E eu que quero ser o maior do que todos, jamais eu vou lavar o pé do Pedro, não vou lavar o pé do Tiago. Não vou lavar o pé de ninguém aqui, afinal eu sou João. Eu sou o discípulo que Jesus tanto ama. Eles que têm que lavar meus pés. Pedrão lá, não, eu sou o representante aqui dos apóstolos, até parece que eu vou lavar o pé de todo mundo. Eles que deveriam lavar os meus pés, e por fim ninguém lavou o pé de ninguém. Estavam todos ali na mesa com os pés sujos, à mostra, com os pés aparecendo. Porque existe também um detalhe que você precisa saber. A mesa naquela época não era como a mesa do Ocidente, onde nós colocamos os pés para dentro, onde nossos pés ficam escondidos. Ninguém vê o nosso pé na mesa, fica para baixo.
Mas naquela época, a mesa era como aquela mesa do lamenhar, que não tem a parte de baixo para você enfiar o pé. Então você tem que estar com o pé para trás ou para o lado. Então aquele 12 pés sujo estava à mostra. Inclusive o pé de Jesus. Mas ninguém se importou em lavar o pé de ninguém, porque afinal isso seria muito baixo. Até parece que eles se rebaixariam a esse ponto. Esse é o contexto. Todos ali estavam com seus corpos limpos, porque tomaram banho para ir para aquele momento. Mas estavam com seus pés sujos. E a única preocupação era quem era o maior ali. Não havia preocupação nenhuma em servir um ao outro. O Senhor Jesus, então, ele percebe que os seus discípulos não foram capazes de fazer isso. Não foram capazes de tomar a atitude de servir o próximo. Então o texto nos diz que o Senhor Jesus, então, levantou-se da mesa. Agora imagine essa cena. É preciso usar a imaginação quando a gente lê e tentar se colocar naquele cenáculo. Todos estão aí à mesa, encostados, reclinados. De repente, do nada, Jesus levanta. Espera, o que será que Jesus vai fazer? Por que Jesus levantou? Nós estamos na mesa celebrando aqui a nossa Páscoa judaica. De praxe era para continuar na mesa. Jesus então se levanta. E aí os discípulos começam a olhar. O que será que Jesus vai fazer? E de repente ele tira a sua capa. Isso é muito significativo para o contexto da época. Mas a capa também era uma indumentária formal para aqueles dias. É semelhante a um terno, um blazer que nós usamos nos dias de hoje. Era comum numa festa mais formal você usar esse tipo de vestimenta. Então Jesus estava ali com os seus discípulos, todos eles portando a capa, e de repente Jesus levanta e tira a capa. Por quê? Uma interrogação surge na cabeça dos discípulos. O que o Senhor Jesus está fazendo? Por que ele está tirando essa capa? A capa era a única coisa que distinguia um servo do seu senhor e dos convidados. O servo era o único da casa que não portava a capa. Até porque era preciso fazer uma distinção entre senhor, convidados e o escravo. O escravo também não usava a capa, evidentemente, por conta do peso daquilo. Atrapalhava no seu serviço. Então o Senhor Jesus, quando ele tira a capa, o Senhor Jesus já estava se colocando na posição de um servo. Mas até o presente momento, os discípulos não sabem o que Jesus está fazendo, por que ele tirou a capa. Até que o Senhor Jesus se levanta, então vai em direção à entrada, em direção ao jarro. E agora eu começo a imaginar os discípulos olhando aquela cena. O que será que Jesus vai fazer? E aí Jesus, então, começa a amarrar uma toalha na cintura, como faziam os escravos. Aí, não acredito que Jesus vai fazer isso. Lascou. Bola fora. Não fizemos isso. Aí Jesus então pega a água, coloca na bacia, e o texto diz que ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Você consegue perceber o que Jesus fez? Você consegue perceber a grande lição que Jesus deu para os discípulos nesse momento? A discussão era quem era o maior. E o maior do universo mostrou para eles que ser o maior é ser o menor. Eles não lavaram os pés de Jesus. Jesus continuou nessa festa com os seus pés sujos. Eles todos estavam com os pés limpos porque Jesus lavou. Mas Jesus permaneceu com os seus pés sujos. E com esses pés sujos, ele foi entregue e morto. Quem é o maior? Jesus é o maior. E o maior foi capaz de lavar os pés dos seus discípulos. Então Jesus, após tirar a sua capa, pegar a toalha, ele então pega a água, o jarro, e ele lava os pés dos discípulos, enxuga e volta para o seu lugar. Irmãos, lendo esse texto aqui, eu senti vergonha alheia. Eu não queria estar na pele dos discípulos. Foi um grande puxão de orelha. Eu repito, eles passaram 3 anos vendo o Senhor Jesus servindo. O servo da multidão. Mas o orgulho não permitiu que eles
servissem uns aos outros. O orgulho levou os discípulos a batalhar, a lutar para ser maior entre eles. Orgulho. Que vergonha alheia. Que vergonha alheia. Então, mas quando nós chegamos nos versículos 12 a 17, nós encontramos a grande lição desse dia. O que é que nós podemos aprender com tudo isso? Qual é a grande lição desse dia? E depois nós vamos aprender de que forma nós podemos servir na comunidade da fé. Mas vamos lá ver essa grande lição nos versículos 12 a 17. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele terminou todo o serviço. Veja bem, os pés de Jesus continuam sujos. Então ele volta, pega a sua capa, senta no seu lugar, volta para o seu lugar. E estão todos sentados na mesa agora. Voltou à normalidade. Aí Jesus diz assim: vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês perceberam? Lembra, eles estavam discutindo para saber quem era o maior. Vocês conseguiram perceber o que foi que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, não é? Vocês me chamam de Senhor, não é assim que vocês me chamam? Eu não sou mestre de vocês? Eu não sou o Senhor de vocês? Eu não sou superior a vocês? No finalzinho desse texto, Jesus vai dizer assim: nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Eu sou maior do que vocês. Eu sou o mestre, eu sou o Senhor de vocês. É assim que vocês me chamam. E Jesus disse, e com razão. É verdade, eu sou mestre e Senhor de vocês, porque é isso que eu sou. Se eu, que sou o mestre de vocês, que sou o Senhor de vocês, mesmo eu sendo isso, o Senhor e mestre de vocês, eu lavei os seus pés, eu lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu que sou maior do que vocês estão discutindo para saber quem é o maior, eu que sou maior do que vocês, lavei os pés. E vocês, os que estão aí discutindo para saber quem é o maior, não conseguem sequer lavar os pés uns dos outros. Aí Jesus termina dizendo assim: eu dei a vocês o exemplo. Eu dei a vocês o exemplo. Eu mostrei para vocês como é que deve ser feito. E agora, vocês devem fazer isso também. Devem fazer a mesma coisa que eu lhes fiz. Porque nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou, e nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. E ele termina dizendo assim: se vocês colocarem essas coisas em prática, vocês serão felizes. Se vocês entenderem a mensagem que eu estou passando, vocês serão felizes. Então Jesus termina esse texto dizendo isso. Mas o que é que nós podemos aprender com essa linda história? Nós aprendemos que no reino de Deus os padrões são diferentes dos propostos pelo mundo. No mundo, o maior é aquele que é servido, enquanto que no reino dos céus o maior é aquele que serve, e aquele que se humilha, aquele que se rebaixa. No reino de Cristo, o próprio rei deu o exemplo de serviço. E agora, os seus súditos também devem imitar o seu exemplo. Porque a vida de Cristo aqui nessa terra foi uma vida de abnegação, uma vida de altruísmo, uma vida centrada no outro, no próximo. Ele veio para servir, ele serviu com a sua própria vida. Foi Jesus mesmo que ensinou essa verdade, lá no capítulo 20 de Mateus. Lembra que a mãe de Tiago e João chegaram para Jesus e disse assim: Senhor, quando eu entrar no teu reino, coloca o filho à direita, o outro à esquerda. Aí os discípulos ficaram irritados com isso. Essa mãe folgada quer botar um do lado do outro, Jesus, numa posição de privilégio, uma posição de destaque, de governo, de autoridade. Os outros 10 discípulos então ficam indignados com essa situação. E aí Jesus chama eles e diz assim: vocês sabem que os governantes das nações as dominam. É assim que funciona no mundo. E as pessoas importantes, elas exercem poder sobre elas. Note bem, pessoas importantes são aquelas que exercem poder, autoridade sobre os outros, abaixo. Não será assim entre vocês.
Olha o que Jesus está dizendo. Não vai ser assim entre vocês. Aqui, o mais importante não é aquele que exerce autoridade sobre os servos. Aqui no reino, o mais importante é aquele que serve. Então não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. No padrão do reino de Deus, a pessoa mais importante é aquele que serve. Aquele que está a serviço do próximo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. As palavras de Jesus, elas são claras como um cristal. Quem quiser ser o primeiro, destaque, o privilegiado, deverá ser um escravo. Irmãos, nós vivemos numa cultura onde as pessoas pensam que o pastor é o maioral de tudo e as pessoas, então, devem se submeter a ele e servi-lo, e ele não pode servir ninguém, ele tem que ser servido em todos os aspectos. Quando, na verdade, quando nós olhamos para aquela fila de triunfo descrita por Paulo, Paulo coloca os pastores lá no fim da fila. Os pastores são aqueles que servem. Dia 20 de abril é meu aniversário. Se você quiser me dar um presente legal, me dê uma camisa com colarinho clerical que eu estou querendo comprar. Já faz tempo. Se eu tivesse, eu vinha com ele hoje. Talvez você está pensando que colarinho clerical é coisa de padre, né? O pastor virou padre, agora vai botar batina, tá de brincadeira. O colarinho clerical é uma invenção protestante. Qual é a intenção? Qual o significado do colarinho clerical? O colarinho clerical, aquele negocinho branquinho que fica aqui na garganta do pastor, simboliza uma corrente presa em seu pescoço, para lembrar o ministro e a comunidade que o pastor é servo. Ele é servo, está ali para servir. Porque todo cristão está aqui para servir. Não é só o pastor. Mas tira da sua mente essa ideia de que existe uma pessoa que aqui nessa igreja tem que ser servida o tempo todo. Tem que ser servido assim como todos vocês têm que ser servidos. Mas não é porque é pastor. É porque é irmão em Cristo. E eu sirvo vocês porque vocês são meus irmãos em Cristo. Eu sirvo vocês porque eu sou ministro sobre vocês. Porque todos nós somos chamados ao serviço. Então quem quiser ser o primeiro ou ter uma posição de destaque aqui, tem que ser como um escravo. E isso é claro para você? Acho que não é difícil entender isso. Aí Jesus termina dizendo, como o filho do homem que não veio para ser servido. Jesus disse, eu não vim aqui para ser servido. Eu vim para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então a marca da vida cristã é o serviço humilde e em amor. Esta é uma marca do cristianismo. Porque a grandeza do reino de Deus não é medida por quantas pessoas serve você, mas por quantas pessoas você serve. O mundo enxerga a vida servil como algo indigno, depreciativo. Mas Jesus afirma na parte final do texto que felizes são aqueles que praticam esse tipo de humildade servil. Ou seja, servir a Cristo, servindo os irmãos, traz para nós felicidade. Agora, quando você imagina o tipo de serviço do mundo, o serviço escravo daquela época, daqueles dias, ou de um empregado, essas pessoas que serviam assim, era difícil para elas ter um tipo de felicidade como essa. Sei que alguns senhores eram muito bons, mas a vida servil é difícil. Pensando em escravo, então, é pior ainda. Mas Jesus está dizendo, ó, você quer ser realmente parecido comigo? Você tem que servir como escravo. Você quer ser o primeiro? Você tem que ser um escravo. Agora, se você praticar isso, sabe o que vai acontecer? Você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Há muito tempo atrás, eu ouvi uma frase que eu nunca mais me esqueci. Eu já citei ela algumas vezes aqui. Cristão que não vive para servir, não serve para viver. Ou a outra frase do Davi Merck, cristão que não serve, não serve. Cristão que não está disposto a viver para servir seus irmãos, deveria ter vergonha de ser chamado de cristão. Deveria ter vergonha de ser chamado de cristão, porque o cristão é aquele que imita o exemplo do seu Senhor. Inclusive, o termo cristão é pejorativo, ele surgiu num contexto pejorativo, onde as pessoas olharam para os discípulos de Jesus, aquele que foi tratado como um bandido, aquele que deveria ser uma vergonha para os seus seguidores. Então as pessoas olharam para os discípulos, eles são cristãos,
ou pequenos cristos. Pequenos cristos, eles são parecidos com Jesus. Ser cristão é ser parecido com o Senhor. Existe algo aqui que Jesus está dizendo que nós precisamos imitá-lo. Precisamos imitar o Senhor no serviço. Porque quando nós olhamos para o nosso Senhor, nós descobrimos lá, por conta de Filipenses, que ele, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus é algo que devia apegar-se. Que ele esvaziou-se a si mesmo. Que ele tomou forma humana, forma de servo. E como servo, ele foi obediente, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o Senhor que nós seguimos. O Senhor que foi capaz de servir com a sua própria vida. E nós somos chamados a obedecer da mesma forma. Até mesmo com a sua própria vida. Até mesmo. Esse padrão se aplica a mim e a você. Então, se Ele que é o Senhor, o soberano, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, se Ele que é o Mestre e Senhor, veio a esse mundo e viveu uma vida servil, uma vida humilde, uma vida de serviço ao próximo, como eu e vocês, meros discípulos, podemos viver de maneira diferente? Como nós podemos viver da mesma maneira que os discípulos, ou se portar do mesmo modo que os discípulos se portaram no cenáculo, sem ter condições ou capacidade de servir ao seu Senhor e servir um ao outro lavando os seus pés? Quem nós achamos que somos para negar o nosso serviço para o nosso próximo? Lembre-se, quem quiser se tornar o mais importante entre nós, deverá ser servo ou escravo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate